Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Retrospecto Animado, o canal que traz análises e retrospectivas do universo das animações. E chegamos a mais um fim de ano e com eles a segunda edição do Retrospecto Animado Awards, a premiação fictícia aqui do canal, onde eu elejo os meus filmes de animação preferidos do ano, distribuído em categorias diversas, com breves comentários justificando cada escolha. 2024 foi um ano espetacular para quem é fã de animação, e eu consegui ao todo assistir 26 produções, e separei pelo menos 19 para trazer aqui para o vídeo. Lembrando que o meu recorte constitui tanto as produções blockbusters, ou seja, aqueles filmes que tiveram seus lançamentos comerciais nos cinemas e streamings, quanto aqueles filmes mais obscuros, que geralmente são repescagem do Festival de Annecy que eu acabo encontrando pela internet. Mas uma vez que esses filmes tiverem distribuição oficial aqui no Brasil, eu faço questão de divulgar na comunidade do canal. E antes de começar, só queria dizer que os filmes Wallace e Gromit, Frango para Linda e O Vidreiro só não estão aqui entre os indicados porque eu assisti eles bem no finalzinho de dezembro, quando eu já tinha fechado a seleção, mas são filmes que eu reforço a minha recomendação. Bom, chega de enrolação e vamos para a lista de indicados. Começando com a categoria de melhor voice acting, ou seja, o trabalho de voz dos atores originais que deram vida aos trejeitos dos personagens. E os indicados são Sarah Snook como Grace Poodle em Memórias de um Caracol, Jacob Tremblay como Orion em Orion e o Escuro, Maya Hawke como Ansiedade em Divertidamente 2, Lupita Nyong'o como a Robô Ross em Robô Selvagem e Christopher Sen como Ken Sato em Ultraman A Ascensão. Todos os indicados aqui são bem expressivos, mas eu destaco principalmente o trabalho da Sarah Snook fazendo a voz da Grace em Memória de um Caracol, já que o filme é todo narrado por ela e a gente acompanha a sua trajetória desde a infância até a vida adulta e todos os problemas psicológicos que a personagem vai passando. Mas o trabalho de voz do personagem Ken Sato provavelmente foi o que mais me cativou. Eu achei muito carismático a voz dele e ele me vendeu tanto aquele esportista galã arrogante, quanto o pai amoroso, quanto o filho que tá passando por problemas com o pai, e aquele diálogo super íntimo que ele tem com o pai falando sobre nunca estar preparado de fato para uma pessoa ser pai, para mim rendeu um dos diálogos mais bonitos e fofos do ano. Na categoria de melhor Character Animation, ou seja, a ação e os movimentos dos personagens, os indicados são Flow, Orion e o Escuro, Memórias de um Caracol, Mars Express e Look Back. Todos os indicados merecem um destaque. Memórias de um Caracol, por exemplo, usa das facilitações dos bonecos, priorizando mais pequenos gestos dos braços ou com zooms nas expressões faciais grotescas. Mars Express por conduzir muito bem as sequências de ação, em especial com o personagem ciborgue Carlos. E Orion com aquela pegada mais estilizada e fofa, principalmente no acting das entidades noturnas, onde esse estilo mais maleável da entidade do escuro chama muita atenção. Mas o prêmio fica um empate técnico entre Flow e Look Back. Ambos têm uma animação de personagens que capta bem nuances naturalistas. Um voltado para o comportamento animal, que é muito importante para ditar a narrativa sem diálogos do filme. E o outro nos pequenos gestos humanos da dupla de protagonistas, nas cenas que elas estão desenhando, as expressões faciais com covinhas, entre vários outros detalhes que são muito bonitos e fluidos de ver na animação 2D quadro a quadro. E também nas expressões exageradas, como a do vilão, que geram bastante tensão. Em melhores efeitos visuais nós temos Flow, Memórias de um Caracol, O Imaginário, Robô Selvagem e Transformers, O Início. Memórias de um Caracol é incrível pelo fato de ser um trabalho stop motion e muito dos efeitos também serem práticos, com fumaças para gerar efeitos de explosão, entre outros atributos muito legais e artesanais. Mas eu vou dar o prêmio da vez para O Imaginário, pelo fato de ter na direção um veterano do estúdio Ghibli e muitas das transformações que acontecem no processo de imaginação das crianças tem aquele efeito lindo de distorção, tudo em animação 2D quadro a quadro. E Transformers também merece um destaque, pois ao contrário dos excessos dos filmes do Michael Bay, aqui todos os efeitos de faíscas, fogos, turbinas são bem nítidos e agregam muito nas sequências de ação. Aliás, uma pequena palavrinha sobre o filme. Eu esperava nada e o filme me entregou tudo. Por surpreendentemente ele tem um subtexto sobre luta de classes e corrupção. Claro, não é nada tão aprofundado, pois ainda trata-se de um filme infantil cujo intuito é vender muito boneco. Mas eu gosto muito desse escopo social que o filme abraça. É feito com uma maturidade que dá uma camada a mais ao projeto, tornando a experiência muito envolvente. Em alguns momentos até me lembrou Formiguinha Z e A Fuga das Galinhas. Eu deixei me levar totalmente pelas frases de efeito motivacionais, pois a dinâmica dos personagens operários é construída com uma sensibilidade muito sincera, conforme eles vão percebendo que são muito mais do que acreditavam ser.
Há um senso de humildade muito bonito no personagem do Optimus Prime quando a relação dele é rompida com o Megatron. Eu quase derramei uma alegraminha nessa parte. Quem diria que um filme do Transformers seria capaz disso? Só não é tão perfeito, pois no começo eu fiquei um pouco perdido com alguns pontos da trama, no que diz respeito à mitologia do universo em Cybertron, mas fiquei bem surpreso com esse subtexto político. Da metade do segundo ato em diante, quando o tema central se intensifica e certas revelações são postas em jogo, o filme cresce muito. As sequências de ação são lindas de acompanhar, as coreografias não têm aquela câmera tremida dos filmes do Michael Bay, e a animação tem muito mais liberdade para explorar os poderes de cada um. Tem até uma rasteira de caminhão que é irada e despertou os meus sentimentos mais genuínos da infância. Gosto também como algumas cenas de violência mais gráfica, mesmo que censuradas pela classificação indicativa do filme, ainda causam impacto pelo som. Um personagem sendo executado, a sugestão de um dedo do meio, entre outros. Enfim, não sei se a franquia já experimentou temas parecidos em projetos passados, já que eu não assisti, por exemplo, a animação dos anos 80. Mas seria ótimo se Hollywood cancelasse todas as suas franquias de ação que se desgastaram e tentasse rebootar no formato de animação. Na categoria de melhor edição e montagem nós temos Flow, Orion e o Escuro, Memórias de um Caracol, Robô Selvagem e Mars Express. E o prêmio fica com Memórias de um Caracol por trabalhar com diferentes passagens de tempo entre o passado e o presente, além de ter dois personagens centrais em localidades diferentes, intercalando com os monólogos da protagonista com essas indas e vindas da vida, sem que o filme fique bagunçado com esse excesso de informação, além dos monólogos também ditarem muito da continuidade do filme. Em melhor trabalho sonoro, ou seja, a edição e mixagem de som, nós temos Flow, Memórias de um Caracol, Robô Selvagem, Ultraman A Ascensão e Mars Express. O prêmio fica com Flow por trabalhar de forma primorosa toda a atmosfera da floresta que os bichinhos habitam, desde os momentos mais intimistas até os momentos mais turbulentos e opressores causados pela destruição da água, sem contar a brilhante captação do som dos animais, que junto ao acting super expressivo, rende uma dinâmica interessantíssima sem que eles precisem se comunicar com diálogos falados. Em melhor character design nós temos Orion e o Escuro, Memórias de um Caracol, Ghost Cat Anzu, Ultraman A Ascensão e Mars Express. Todos os indicados aqui são bem diferentes entre si. Mars Express tem aquele meio termo lindo entre a animação francesa e traços de anime, que são uma influência forte do diretor, desde que ele dirigiu também aquela série Last Man. Um detalhe bonito são as covinhas e o acabamento de cor com poucas sombras, mas o que brilha mesmo aqui são os designs de todos os ciborgues e robôs, em especial o coprotagonista Carlos, que é hiper detalhado sem que a animação fique poluída. O seu rosto holográfico, por exemplo, é um charme à parte. Ultraman tem um design bem estiloso, típico do que a gente conhece das produções do Shannon Kingdom, mas aqui eu destaco os olhos brilhantes quando ele tá com o traje de super-herói, que gerou composições lindíssimas nas cenas noturnas. Ghost Cat Anzu é um filme japonês, todo esquisitinho, mas muito gracioso, fofo e relaxante de ver, que trata sobre luto com uma representação muito interessante do pós-vida. E o trabalho de rotoscopia é provavelmente um dos mais inventivos já feitos, pois quem assume a direção foi a Yoko Kuno, que também fez a animação da sequência de Hannah e Alice. E vale ressaltar que mesmo o filme sendo em rotoscopia, ou seja, com eles desenhando por cima das filmagens, o character design foi mantido, porque o filme também é baseado num mangá e eles preservaram o design, por exemplo, do gato, criando inclusive umas cenas de bastidores bem engraçadas, como essa cena que ele tá se lambendo na escada. O design das criaturas místicas também, do folclore japonês também são muito inventivas, e da protagonista que é muito fofinho. Memórias de um Caracol tem toda aquela excentricidade dos projetos do Adam Elliott, as carinhas propositalmente feias e caricatas ao extremo, que ditam muito das emoções dos personagens. E é muito interessante como esse design, que por mais detalhado que seja, também tem uma espécie de minimalismo em sua estrutura, para que a animação em si use de recursos mais modestos, tendo como ênfase mais os movimentos dos braços e dos olhos, diferente de uma produção da Laika, por exemplo, onde tudo é fluido e perfeito. Mas o vencedor da vez é Orion e o Escuro, por conseguir reformular a base das ilustrações do livro com uma identidade bem própria, que destoa inclusive das outras produções da DreamWorks, e o destaque fica para a variedade das formas das entidades noturnas, sendo a minha preferida a entidade dos sonhos. Em melhor trilha sonora nós temos Flow, Memórias de um Caracol, Robô Selvagem, Ultraman A Ascensão e Mars Express. Trilha é sempre algo difícil de julgar, pois eu não tenho a prática de nenhum instrumento, mas eu sou um grande apreciador de música e todos os indicados aqui foram os que mais me marcaram no ano.
Flow pela vibe mística, Caracol pela melancolia, Robô Selvagem e Ultraman pelo espetáculo épico e Mars Express pelos sintetizadores. A sequência de introdução do filme, com os créditos da equipe, é simplesmente linda. As paisagens no espaço, com um tom bem misterioso, dá muita identidade pro teor investigativo do filme, inclusive me lembrando até a abertura de Planeta dos Abutres. Em melhor direção de arte nós temos Flow, Memórias de um Caracol, Robô Selvagem, Mars Express e O Sonho, de Sultana. Memórias de um Caracol tem um trabalho de cair o queixo, e é uma pena pensar que o filme não tenha chance de concorrer nas principais premiações nessa categoria. Todos os cenários do filme são primorosos e ditam muito a evolução emocional da protagonista, conforme ela vai entrando no processo de depressão, com o quarto dela ficando cada vez mais poluído, a sequência de introdução e plano sequência, ostentando todos os detalhezinhos, também são espetáculos, com vários easter eggs inclusive da carreira do diretor. E vale mencionar que o diretor quis que mesmo membros da equipe que não tivessem envolvidos no setor artístico do filme produzissem ao menos uma pecinha que iria compor o longa, sendo praticamente tudo feito de forma manual, sem o auxílio de impressoras 3D. O Sonho de Sultana também merece um destaque especial por ser o projeto mais experimental e artístico entre todos, além de lidar muito com certas poesias do universo feminino. Em melhor roteiro nós temos Flow, Orion e o Escuro, Toto-chan, A Menina na Janela, Memórias de um Caracol e O Sonho de Sultana. Flow é uma produção sem diálogos, e isso sempre me fascina, pelo fato de tudo ser com base nas ações dos personagens. Toto-chan é um drama biográfico com uma pegada de slice of life e que também trata sobre racismo e um período da guerra retratado a partir do olhar infantil. Essa delicadeza é o que torna esse projeto muito especial para mim. Memória de um Caracol lida com diversos assuntos tabus e polêmicos, mas sempre com um bom humor para dosar os segmentos mais tristes. O Sonho de Sultana é inspirado em um dos contos da autora indiana Rokeya Hossain, ativista social e escritora de um conto sobre uma utopia onde mulheres assumiram o posto de liderança e tiveram vários avanços no meio científico. Porém, o filme faz esse retrato a partir do olhar contemporâneo da protagonista Inês, em busca de mais informações sobre o conto desta autora, enquanto passa por diversas reflexões sobre o papel da mulher na sociedade. Mas eu vou premiar Orion e o Escuro, pelo inusitado de termos ninguém menos que Charlie Kaufman escrevendo um projeto infantil. E nem por isso ele subestimou a inteligência das crianças. A perspectiva de trabalhar a história dentro da história, criando uma metalinguagem muito interessante, me pegou de surpresa. E ainda ampliou conceitos do livro sem deixar o filme inchado, além de um humor bem sádico em alguns segmentos que me tiraram risadas genuínas, e como não lembrar do belo poema sobre os contrastes narrado no finalzinho do filme pela filha do protagonista. A próxima categoria é uma categoria especial que eu nomeei de melhor repescagem, que na verdade são menções honrosas a produções de 2023, mas que eu só consegui ter acesso em 2024. E os indicados são O Menino e o Mestre, Nina e o Segredo do Ouriço, Siroco e o Reino do Ar, The Siren e Patos. Patos é uma delicinha de filme que tem na direção o Benjamin Renner, que também fez o primeiro Ernest Celestine, e só por isso eu já recomendo para vocês assistirem. A dinâmica familiar dos patinhos é adorável e a direção do Renner rende sequências aéreas de ação maravilhosas. Provavelmente é o projeto mais maduro da Illumination. The Siren tem uma abordagem mais política e uma identidade vetorial muito interessante pelo escopo mais independente. Siroco viaja bastante em simbolismos numa narrativa surreal, bem inspirada no estúdio Ghibli, para narrar o amadurecimento de duas irmãzinhas que são transformadas em gatos após entrarem num livro da amiga de sua mãe que está passando por um processo de luto. É uma premissa bem maluca, mas a viagem é bem mágica e eu recomendo bastante. Nina e o Segredo do Ouriço, eu achei a premissa de falar sobre desemprego a partir do olhar infantil bem interessante. Além de ter um elemento lúdico, que é um conto que o pai da protagonista conta para ela sobre um ouricinho, que tem alguns paralelos com a situação que ele passa atualmente. E o trabalho gráfico dessa dupla de diretores sempre me encanta, que são os mesmos que fizeram Um Gato em Paris e Phantom Boy. Mas o prêmio dessa categoria fica com O Menino e o Mestre, pois trata-se de uma simples, mas bonita história de amizade entre um menino náufrago que está tendo problemas com a família e um senhor japonês bem misterioso que ainda não se livrou de uma dor do passado. O filme tem uma animação 2D belíssima, paisagens muito encantadoras da floresta e essa dinâmica dos silêncios, e ainda toca em assuntos sobre guerra, tráfico de animais e ambientalismo. Em melhor direção nós temos Gintz e Balodes por Flow,
Shinosuke Yakua por Toto-chan, A Menina na Janela, Adam Elliott por Memória de um Caracol, Jeremy Perin por Mars Express e Isabel Ergueira pelo Sonho de Sultana. Em direção, eu destaco o trabalho de Guincy Baloudes, pelo brilhantismo que ele conduz a narrativa, com movimentos de câmera muito suaves, enquanto constrói uma dinâmica fofíssima entre os animaizinhos, junto a momentos metafóricos e sequências de ação muito impactantes. Toto-chan por lidar com a vibe cotidiana e também ter alguns segmentos com diretores convidados que propuseram um estilo de animação diferenciado. Um num viés mais lúdico de imaginação infantil e bem inocente numa sequência linda e colorida, e outra com tons mais neutros que faz um retrato mais cru após a personagem vivenciar os horrores da guerra. Elliott por sempre equilibrar as desgraças de seus protagonistas em meio a um otimismo inspirador. Isabel Ergueira por misturar diferentes estilos de animação num viés mais experimental, de sobreposição de imagens, com pinturas manuais para os momentos no mundo real, animação cutout para a representação das cenas que se passam dentro do universo do livro, que remete até algumas pinturas de cordel, entre outras variantes que ainda mantêm coerência com a narrativa do filme. E Perin por trabalhar um suspense investigativo muito interessante com uma ambientação cyberpunk super imersiva. E enfim, chegamos à categoria principal de melhor filme, e os indicados são Flow, Orion e o Escuro, Toto-chan, A Menina na Janela, Memória de um Caracol, Divertidamente 2, Robô Selvagem, Ultraman A Ascensão, Mars Express, Peça por Peça e O Sonho de Sultana. Peça por Peça é um projeto muito interessante. Embora eu não tenha colocado ele em outras categorias, eu acho que ele vale uma menção pelo inusitado. Uma das frases do filme que mais me marcou foi a seguinte: Deus te deu um dom especial, mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. É um projeto bem fofo do compositor Pharrell Williams sobre a própria vida, porém, num documentário com pecinhas de Lego. Cada frame desse filme exala muita imaginação. Confesso que eu gostaria de um pouco mais de aprofundamento em algumas passagens ali da vida dele, mas ainda assim, não me pareceu um projeto de vaidade, e sim por amor ao ofício, com uma trajetória bem bonita, fazendo esse paralelo de que tudo na vida artística, ou talvez na vida como um todo, é feito por blocos, e que tudo acontece através de uma construção, sem contar que a música tema do filme é muito divertida. Mars Express por ter uma abordagem mais voltada para o público adulto, eu fiquei completamente encantado pela construção de mundo imaginativa que o filme tem. Também se destaca a dupla de personagens falhos e carismáticos, a trilha sonora fenomenal e a discussão social sobre corrupção. E a temática da relação entre o homem e a máquina também muito bacana. O lance dos backups das almas que são revividas em ciborgues é genial. Robô Selvagem eu gosto de considerar como um clássico perdido da Disney dos anos 90, que renasceu numa DreamWorks contemporânea. Visualmente o filme é deslumbrante, o roteiro tem lá suas facilitações e até alguns diálogos meio breguinhas, e acho que ele poderia acreditar mais no poder dos silêncios. Porém, tudo é feito com tanto carinho que eu deixei me levar. Eu não vou comentar muito sobre ele porque eu ainda quero fazer um vídeo próprio aqui no canal. Divertidamente 2, em comparação ao original, tem uma narrativa que é um pouco mais frenética e algumas conveniências do roteiro a gente meio que aceita dos conflitos se movimentarem. Porém, assim como eu disse no meu vídeo próprio do filme, eu passo aquele pano. Pois o universo continua muito inventivo, as emoções novas da Riley são muito legais e eu simplesmente amei a cena do Bluff sendo uma das cenas mais engraçadas do ano. E mesmo a estrutura sendo bem familiar, eu ainda fui pego de surpresa com algumas resoluções do clímax. Toda aquela ambientação da Época do Ser eu achei muito bonita e não tem como, algumas frases de efeito vão bem na alma. Para mim, tanto o longa original quanto essa sequência são muito bacanas. Memória de um Caracol vem naquela máxima de tragédia pouca na vida dos personagens do Adam Elliott é bobagem. Gostem como ele sempre retrata temas pesados que podem soar manipulativos ou algo fácil para gerar comoção, mas que ganham um escopo muito simbólico pela naturalidade ímpar que ele constrói a narrativa, seja pelas feições grotescas dos personagens, ou as narrações irônicas e bem-humoradas que ajudam a equilibrar o tom mais denso de algumas passagens, ou pelas analogias poéticas sobre a vida, que me faz questionar quais vivências o diretor teve para ter tanto repertório de desgraça assim, e ainda enxergar beleza na vida. E nesse caso, o criativo uso do simbolismo dos caracóis. A frase, a vida só faz sentido olhando de trás para frente, mas nós temos que seguir para frente, já alugou um triplex na minha cabeça.
O filme retrata 2 irmãos gêmeos que são separados após a morte dos pais, e o processo deles lidando com luto, sexualidade, depressão, perda de memória, obesidade, fanatismo religioso, entre várias outras questões que poderiam soar bagunçadas, mas que constantemente te pegam de surpresa. Pequenas ações que acontecem numa cena ganham um outro significado no decorrer do filme. E mesmo dentro dessa dinâmica de desgraça atrás de desgraça, eu ainda considero o filme bem mais leve que Mad Max. Digamos que ele é um Mad Max mais otimista. Toto-chan, A Menina na Janela, é um drama biográfico inspirado na infância da personalidade Tetsuko Kuroyanagi, apelidada na infância de Toto-chan, que estudava na escola Tomoe Gakuen, que lecionava crianças com condições especiais através de um método de ensino chamado Método Montessori. Além do método de ensino diferenciado, a sala de aula e a biblioteca da escola eram ocupadas em vagões de trem reaproveitados. Eu achei linda a pureza em como as crianças são retratadas, e a sensibilidade da protagonista com o amiguinho que tinha a condição de poliomielite, rendendo momentos muito comoventes. Principalmente numa cena em específico envolvendo um pintinho e a alegoria que ela faz com a própria condição do seu amiguinho. Por mais que o filme tenha essa narrativa episódica, isso não é um demérito, pois, por se tratar do cotidiano, tudo é bem conduzido. O visual do filme é bem charmoso, pois remete muito àquela animação fluida do estúdio Ghibli, com imagens rurais muito bonitas, além de ter uma boa perspectiva histórica sobre a guerra. Orion e o Escuro eu não vou me estender muito, pois já tem conteúdo próprio aqui no canal. Mas tudo nesse filme me cativou demais. Desde os personagens até o inusitado da trama, o humor sádico, a animação estilizada, o character design, a mensagem sobre aproveitar pequenos prazeres da vida noturna. O filme é uma gracinha e eu recomendo muito caso vocês ainda não tenham assistido. Assim como em Toto-chan, eu sempre gosto de ser apresentado a histórias de figuras icônicas famosas que eu ainda não tinha ouvido falar sobre. Embora o filme não seja tão aprofundado na vida de Roqueia Hossain, o teor informativo de uma cena musical, mostrando vários de seus feitos em lutas de pautas femininas, incluindo a abertura da primeira escola islâmica para mulheres, me deixou engajado em conhecer mais sobre a autora. Por esse valor histórico de preservação de memória e pelo espetáculo visual que o filme apresenta, que eu acho que ele merece uma menção nessa categoria. Ultraman A Ascensão torna acessível um personagem de uma franquia, sem que você precise conhecer ela como um todo. Por mais simples e bobinho que o roteiro pareça, eu me sensibilizei bastante com essa questão da paternidade, o vínculo de Kenji com o seu pai e com a bebezinha Kaiju. Mas o prêmio da vez fica para Flow. E mais uma vez, uma animação sem diálogos é a minha animação preferida do ano pelo segundo ano consecutivo. Eu também vou me reservar pelos comentários porque eu ainda quero poder fazer um vídeo solo para esse filme. Mas eu considero ele uma evolução natural do trabalho anterior do diretor, Away, que inclusive tem conteúdo aqui no canal. Mas aqui ele aumenta a escala em uma jornada de sobrevivência, amizade e resiliência. Os personagens de fato são uma graça. Eu acho delicioso o jogo de câmera macio que esse diretor tem. Você vai investigando o mundo junto aos protagonistas. Logo na cena de introdução, por exemplo, tem um blocking fenomenal na perseguição dos cachorros. Eu acho lindo também como ele filma a crescente da água, saindo debaixo dela e indo para a superfície e vice-versa. A história é bem simples, mas a jornada é enriquecedora. A trilha sonora, que também é composta por parte pelo diretor, intercala entre o épico e o poético. E eu fiquei feliz demais com a repercussão que esse filme teve ao longo do ano, passando por festivais desde Annecy, Cannes, conseguiu menção no Globo de Ouro, no Critics' Choice Awards e agora recentemente também ele está na long list do BAFTA, que é aquele Oscar britânico. Pois é muito difícil uma animação desse escopo mais independente conseguir tanta notoriedade assim na temporada, pois a gente sabe que envolve muita politicagem, muita burocracia, e o filme é inclusive o representante da Letônia, né, a concorrer também o Oscar de melhor filme internacional. Eu acho que é um projeto muito interessante para a gente usar como um case de sucesso para projetos de médio e baixo orçamento. É um filme cativante, encantador e que assistindo a companhia das minhas gatinhas deixou a experiência ainda mais imersiva. E antes de encerrar, eu vou deixar uma última categoria, mas que eu deixo a critério dos inscritos para escolher o vencedor, que é a categoria de melhor série. E os indicados são In the Know, Os Padrinhos Mágicos, Um Novo Desejo, Time Patrol Bom, Tartarugas Ninjas, Histórias Mutantes, Sandland, Wondla, a trilogia, Minhas Aventuras com Superman, segunda temporada, Arcane, segunda temporada, Garota da Lua e o Dinossauro Demônio, segunda temporada, e X-Men 97.
Ufa! E enfim chegamos à minha retrospectiva das minhas animações preferidas do ano. Alguns filmes eu não comentei tanto, justamente para poder tentar fazer conteúdo solos, como é o caso de Flow e também Robô Selvagem. Se você chegou até aqui, comentem o que vocês acharam da curadoria, e se vocês gostam do projeto, lembrem-se que agora eu tenho uma espécie de apoio com doações simbólicas, então se você quiser apoiar o meu trabalho, eu vou deixar aqui do lado a chave do Pix para que eu continue produzindo conteúdos do tipo. Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou os meus vídeos durante o ano de 2024 e eu espero que em 2025 seja um ano com muitas outras animações incríveis para a gente conferir. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado. Eu espero que vocês tenham gostado. Um feliz ano novo a todos e até a próxima.